Boa tarde a todos e bem-vindos ao webcast trimestral do Pátria Edifícios Corporativos, o PATC11. Eu sou Vitor Gaspar, eu trabalho aqui na frente de relações com investidores do fundo, e eu estou aqui junto com o Antônio Ever, que é o sócio responsável pela área imobiliária do Pátria, e com a Júlia Zeredo, que é uma das responsáveis pelo PATC11, para fornecermos uma atualização do fundo. Após a apresentação, nós teremos uma sessão de perguntas e respostas. Para que você consiga acessar a sessão e fazer perguntas ao time de gestão, você pode acessar o link na descrição, abaixo do vídeo, ou apontar o seu celular para o QR Code no canto inferior direito da tela. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Antônio Ever para a gente seguir com a nossa apresentação. Antônio? Boa noite a todos, muito bem-vindos ao nosso webinar trimestral. Hoje, por favor, Vitor, pode passar a apresentação. Hoje nós vamos ter na nossa apresentação 4 capítulos. Eu vou fazer uma breve atualização sobre o Pátria, a gestora como um todo. Depois eu vou apresentar os desenvolvimentos do mercado de lajes corporativos no que se refere ao nosso fundo, né, nos segmentos que se aplicam a nós. Vou passar a palavra para Júlia Zeredo, minha colega. Ela vai entrar mais em detalhes sobre o que tem acontecido com o PATC, e ela vai também, no último capítulo, falar um pouco das perspectivas e os próximos passos que a gente pretende para direcionar o fundo no caminho correto. Então, falando um pouquinho só do Pátria, Pátria é a maior gestora de investimentos alternativos da América Latina. Hoje a gente está gerindo 133 bilhões de reais. Em 2021, acho que o acontecimento mais marcante foi a aquisição da gestora Moneda, do Chile, que é a maior gestora chilena, que agregou 50 bilhões de reais à nossa base de ativos. E hoje a gente tem um portfólio de produtos completo, com private equity, infraestrutura, o crédito, real estate e advisory e distribuição. Passando para a página seguinte, ainda sobre o Pátria, aqui a gente tem do lado esquerdo da página o time de gestão e do lado direito o time de relacionamento com investidores. O lado esquerdo, né, o time de gestão, ele se manteve o mesmo. Aqui a palavra de ordem, a meta é consistência e entrega de resultados. Agora, do lado direito, o meu sócio José Teixeira contratou uma série de profissionais com larga experiência no mercado para colaborar com o relacionamento que a gente desenvolve, tanto com investidores institucionais quanto com investidores do varejo. E a gente acha que esse reforço no time é muito importante para a gente continuar provendo a todos com as melhores informações e tentando resolver as dúvidas e questões da forma mais adequada possível. Entrando no sumário executivo do fundo. Então, com relação ao mercado de lajes corporativas, houve uma evolução bastante positiva no quarto trimestre de 2021, queda de vacâncias, principalmente na Faria Lima, mas também na Paulista, e o destaque realmente é para a Faria Lima, né, que teve absorção líquida positiva em todos os ativos A e A+, desde 2019. E a Faria Lima tende a ser, né, o centro do qual irradia-se a procura por imóveis. Então, a Faria Lima atingindo graus de vacância bastante baixos, isso tem impacto positivo para as outras regiões adjacentes. Com relação à atualização do PATC, nós tivemos a reavaliação anual dos nossos ativos, ela foi positiva, com um aumento de 1,43%
no seu valor de livro, o que equivale a 3,4 milhões de reais no total e 0,98 reais por cota. Nós assinamos um novo contrato de locação no edifício Icon Faria Lima, com prazo de 60 meses. É importante dizer que esse prédio não ficou vago por um dia sequer. Um inquilino anunciou que iria sair e nós conseguimos locar esse ativo antes dele sair. Um ponto importante também a ser mencionado é que a OPAC de aquisições de cotas do PATC teve baixa adesão, né? Ela representou simplesmente 0,02% do fundo, e essa é uma indicação, né, que é o ponto seguinte, de que os investidores realmente acreditam que o PATC está com a cota muito descontada e tem muito valor a se realizar nos patamares de preço onde ele se encontra. A gente também endossa essa tese, a gente acha que o portfólio de ativos, os inquilinos, os contratos, eles são excelentes, e esperamos ver uma convergência do valor da nossa cota em relação aos seus pares comparáveis. Próximos passos. Foco total na locação das áreas remanescentes. Hoje a gente tem 22% de vacância, o que é similar ao dos nossos competidores. Agora, para nós, essa vacância ela é muito gerenciável, né? Porque ela consiste simplesmente em 2.690 metros quadrados. Então, é algo que a gente espera eliminar no futuro próximo. E em eliminando-se essa vacância, o PATC 100% ocupado deveria atingir um nível de dividendos de 0,43 centavos por cota, equivalente a um yield de 7,9%. E um processo que a gente está empreendendo constantemente é a análise de potencial reciclagem de ativos do portfólio. A gente acha que há ativos que estão muito bem locados, têm ótima localização, excelente qualidade e que podem viabilizar vendas acima de seu valor de livro, gerando lucro para o fundo e, consequentemente, para os nossos cotistas. E o pipeline que a gente constantemente desenvolve e trabalha, ele deve evoluir em paralelo a essas possibilidades de vendas de ativos para a gente, se fizer sentido, a gente adquirir bons ativos com cap rates atrativos para usar o resultado desse investimento. Então, esse é o sumário do fundo, e agora entrando numa visão geral do mercado corporativo. Primeiro, para colocar em contexto, né, a gente colocou aqui o portfólio do fundo nas principais regiões de São Paulo. Então, vocês podem ver que, primeiro, todos os ativos do fundo são classe A, AA ou AAA, né? Nós temos, em termos de regiões, um portfólio forte na Vila Olímpia, a gente tem imóvel na Faria Lima e tem imóvel na Paulista. Então, e um na região que pode ser considerada Chucre e Zaidan. Então, essas são as regiões do portfólio. A gente tem uma ocupação de 78%, para uma área total de 12.294 metros quadrados. Passando para a próxima página, aqui a gente mostra a evolução da vacância total do estado de São Paulo e de cada uma das regiões relevantes para nós. Então, a linha pontilhada
a cidade de São Paulo, na verdade, como um todo. Vocês podem ver que ela realmente cresceu com a pandemia, mas depois se estabilizou e já apresenta tendência decrescente. Na parte superior do gráfico, a gente tem a Shukri Zaidan, que ainda está sofrendo com os efeitos da pandemia. Imediatamente abaixo da linha pontilhada, a gente tem a Paulista, que está demonstrando uma evolução bastante positiva. Abaixo, Vila Olímpia, que ainda tem patamares de vacância baixos, mas ainda não começou a haver vacâncias decrescentes, muito embora a aceleração do nível de desocupação caiu bastante, como a gente vai ver na próxima página. E, por fim, a Faria Lima, que está tendo um desempenho excepcional. E ela é o epicentro desse mercado relevante para nós. Passando para a próxima página, aqui a gente tem um detalhe daquilo que eu tinha falado anteriormente. No gráfico da esquerda, a gente detalha a Faria Lima. Então, as barrinhas azuis, a gente tem a área vaga, depois o novo estoque entregue, e a barra verde é a absorção líquida. Então é interessante notar que, apesar da Faria Lima ter tido entregas bastante consideráveis, a absorção líquida foi também considerável, o que fez com que a vacância se mantivesse em patamares bastante baixos. Na Paulista, isso não ocorreu com a mesma intensidade, houve trimestres, em 2020, até o terceiro trimestre de 2021, a gente teve ou absorção líquida negativa, ou praticamente não houve mudança, mas no final do ano a gente já viu uma reversão dessa tendência, com uma absorção muito considerável de ocupação lá. E, finalmente, a Vila Olímpia, né, como eu tinha falado anteriormente, houve um aumento de vacância, tanto em 2020 como até o terceiro trimestre de 2021, mas vocês podem ver que esse aumento já teve diminuição considerável no último trimestre. Então, a gente acha que a Vila Olímpia atingiu um patamar de estabilidade e, na nossa visão, a gente acredita que começará a haver absorção líquida positiva, com impacto positivo também nos aluguéis. Então, essa é a situação do mercado, e agora eu vou passar a palavra para minha colega Júlia, que vai discorrer sobre o PATC. Obrigada, Antônio. Boa tarde a todos. A gente separou aqui, então, um capítulo para cobrir as principais atualizações do PATC no último trimestre e um pouquinho também desse começo de ano. Na primeira página aqui, a gente trouxe uma visão do portfólio imobiliário, né, quais foram as grandes atualizações que a gente teve nos imóveis do PATC. Então, acho que o primeiro tema é um tema que o Antônio trouxe na primeira página, é a reavaliação dos ativos, né, esse é um fundo que reavalia seu portfólio anualmente, geralmente ao final do ano. Então, foi um processo que foi conduzido em dezembro de 2021 e trouxe um impacto positivo aqui para a carteira de algo como 3,4 milhões de reais. Então, a gente teve um aumento na cota patrimonial logo ao fechamento de 2021, em aproximadamente 98 centavos por cota. Tá? Além disso, a gente sempre gosta de atualizar a todos aqui de como andam os esforços de locação. A gente teve aqui a assinatura de um contrato, isso já no começo de 2022, um contrato de locação no Icon Faria Lima. Para quem lembra, esse era um ativo até o final de janeiro, ele era ocupado pela Prudential. A Prudential nos notificou da sua saída, né, uma rescisão antecipada em novembro de 2021, e desde então a gente tem trabalhado para trazer novos inquilinos para o ativo, e o bacana aqui é constatar como esse é um ativo líquido, um ativo procurado, né, pelo fato de ser muito bem localizado e de altíssima qualidade. Então aqui não só a gente assinou um contrato de locação no primeiro dia
pós-término do contrato, pós-rescisão do contrato da Prudential, como a gente fez isso a um aluguel acima do que a Prudential pagava. Na nossa visão, né, essa é a maneira mais clara e transparente de mostrar como o mercado está resiliente, principalmente na região da Faria Lima, como a demanda traz evoluções positivas, então quase que dá para dizer que a reposição de inquilino nesse imóvel foi boa para o produto, exatamente porque a gente fez uma alocação a um aluguel maior que o pago pelo inquilino anterior, um contrato assinado aqui por 60 meses, né, então prazo de 5 anos, e índice de reajuste ao IPCA. Os outros 2 imóveis aqui que a gente tem trabalhado e que a gente sabe que estão vagos ou ficarão vagos são o Sky Corporate e o Setenco Plaza. O Sky Corporate é um ativo que a gente já vem trabalhando aqui desde a metade de 2021. O ritmo de visitas nesse imóvel, ele se aqueceu bastante nos últimos meses. Eu costumo passar essa noção, né, de que a gente teve visitas aqui dias antes do Natal, na última semana do ano, logo no começo também, mesmo em janeiro, então, que a gente trouxe, né, mais de 13 visitas ao longo do 4º trimestre de 2021, e um ritmo, né, o mesmo ritmo foi mantido nos primeiros meses do ano. Isso é um bom sinal, a gente costuma sentir que sempre que o ritmo de visitas ele se acelera, ele se intensifica, na sequência, geralmente, você tem novos contratos de locação assinados, é isso que a gente observou, no fundo, nos últimos processos de locação. Mas aqui, acho que no Sky Corporate, a gente até passou uma noção, né, de que a gente esperava alocar esse ativo aqui entre o último trimestre de 21 e o primeiro de 22, então a gente acha importante trazer para os investidores que realmente essas visitas, elas têm evoluído menos do que a gente gostaria para discussões de preço, né, isso muito provavelmente está ligado aqui também às absorções líquidas negativas que a gente ainda observou na região até o fechamento do ano, então acho que esse aqui é o ponto que a gente tem que trabalhar no Sky Corporate, sem dúvida nenhuma, nesse primeiro semestre de 2022, essa é a nossa expectativa, né, trazer uma alocação para esse ativo no primeiro semestre de 22, buscando se valer exatamente da redução dos espaços vagos na Faria Lima, né, a gente começa a ver inquilinos que ficam sem opção e de fato precisam de uma movimentação muito pequena, né, para o bairro logo adjacente, que é o da Vila Olímpia. Então, a gente acho que o foco total do fundo é a alocação desse ativo, a gente já vai mostrar qual que é o impacto que essa alocação traria para os dividendos do fundo. E por fim, acho que sempre é importante deixar claro, né, que a gente tem a desocupação futura já anunciada no Setenco Plaza, é um inquilino que deve sair do imóvel em abril de 2022, mas é importante deixar claro, isso a gente sempre tenta ressaltar, que esse é um inquilino que vai fazer um pagamento de multa relevante, devolução de carência, de forma que os fluxos do PATC vão ficar protegidos aqui até meados de novembro de 2022, então a gente enxerga que a gente tem até lá para concluir uma locação, é um imóvel que já está recebendo visitas, a região da Paulista, a gente sabe, é uma região super demandada e concentra algumas indústrias, né, do setor corporativo, então a gente entende que a gente tem um tempo hábil aqui considerável para trabalhar essa locação e vai manter todos os investidores atualizados a respeito desse assunto. Na próxima página, a gente aborda também o assunto da OPAC, né, eu acho que é super importante deixar os investidores a par aqui do assunto, foi um assunto que se desenrolou ao longo do mês de janeiro, então por mais que não seja 4º trimestre, a gente acha importante trazer aqui o tema com toda a transparência possível. A OPAC foi anunciada, né, ao mercado ao começo do mês de janeiro, logo na sequência, nós, na Pátria, a gente publicou uma manifestação de opinião sobre o tema, que ficou pública e foi divulgada aqui nos principais fóruns. As principais mensagens que a gente gostaria de trazer aqui a respeito desse processo, né, uma oferta pública de aquisição de cotas, acho que a primeira delas, né, é um processo que culmina num leilão em bolsa. Esse leilão aconteceu no dia 24 de janeiro e ele teve baixíssima adesão dos investidores, né, a gente também busca deixar claro que é um processo do qual o Pátria, né, não participou de nenhuma decisão, de fato aqui não era a nossa visão de valor sobre a cota do fundo, acho que uma OPAC a R$ 65,00 por cota, na nossa visão, esse era um valor super descontado, que não se justificava do ponto de vista de fundamento imobiliário, e na manifestação que a gente publicou, a gente buscou exatamente mostrar quais eram os comparáveis, né, em função do real por metro quadrado aqui, exatamente para quem não entende muito do setor ou quem não está muito antenado nas transações, no custo de reposição, a gente quis mostrar para os investidores
como esses R$ 65 por cota se traduziriam numa avaliação dos ativos que estão dentro do PATC. E é exatamente o que o gráfico aqui na página direita, na parte, no lado direito da página indica, né? A gente tem aqui a Homopac, os R$ 65, aqueles se traduziriam em algo como R$ 13.600, R$ 13.700 o metro quadrado, enquanto patrimonialmente esses ativos estão marcados a R$ 19.600, R$ 19.600 o metro quadrado aqui, e a gente entende que mesmo o valor patrimonial tem um potencial de apreciação relevante aqui no fundo, principalmente quando a gente compara tanto com as transações recentes, né, então compras e vendas que a gente observou no setor ao longo dos últimos 2 anos, a gente fez uma média ponderada, lá no documento tem até mais detalhes para quem quiser acompanhar, a gente fez uma média ponderada das regiões em que a gente tem ativos, e a gente enxerga que o nosso portfólio aqui, quando comparado a transações recentes, deveria ser avaliado por algo entre 20 e 25 mil reais o metro quadrado, né? E quando a gente olha a reposição, ou seja, quanto custaria para eu construir imóveis similares nas mesmas regiões, com o mesmo padrão construtivo, a gente vê que esse patamar seria ainda maior, né? Hoje a gente, pelos nossos estudos, a gente enxerga que seria muito difícil colocar um prédio de pé com características e localização comparáveis às do PATC por menos de R$ 23 mil o metro quadrado. Isso é um indicativo muito forte, né? Quando a gente compara 23 mil ou mesmo 28 mil nas regiões mais premium aqui, quando compara isso com os R$ 13.600 o metro quadrado do OPAC, a gente vê como esse fundo tem aqui um desconto relevante na sua cota. Então, acho que a baixa adesão dos investidores à OPAC, como o Antônio mencionou, é um sinal muito claro de que o mercado enxerga que o PATC realmente tem potencial de apreciação. E é isso que a gente sente bastante satisfação em observar. E até falando um pouco sobre esse tema, né, o desconto do real por metro quadrado do PATC em bolsa, que a gente trouxe na próxima página também um comparativo com o mercado. A gente gosta bastante de traçar essa visão, né? O que a gente fez aqui internamente foi pegar todos os fundos imobiliários em bolsa de lajes corporativas, avaliá-los sobre diversos aspectos aqui, portfólio, então a localização, qualidade, localização dos seus ativos, qualidade desses imóveis, a vacância, se estão alavancados ou não, se tem renda mínima garantida que infla o preço de locação ou não, e aqui a gente conseguiu atribuir notas de qualidade do portfólio, também qualidade da gestão, né, a gente tem fundos de gestão passiva, a gente tem RIs de maior ou menor qualidade, e os indicadores, né, acho que o volume de liquidez desse fundo em bolsa, o dividend yield que ele entrega, então, levando todos esses aspectos em consideração, a gente deu uma nota para cada fundo imobiliário em bolsa, e a gente comparativamente olha isso em relação ao desconto que ele está apresentando, né, do valor que está sendo negociado na bolsa versus o seu valor patrimonial, e o que a gente enxerga aqui, né, quando a gente olha esse gráfico de cima para baixo, a gente deveria ter fundos de qualidade comparável. E, teoricamente, os fundos de maior qualidade deveriam estar melhor precificados na bolsa, né? Então, a gente trouxe aqui até o pontilhado, destaca os fundos melhor precificados do ponto de vista de desconto em relação ao patrimonial, e é ali que a gente enxerga que o PATC tem que estar, né? Por isso que a gente trouxe aqui esse desconto, essa visão de desconto de 19%, a gente entende exatamente que essas nossas atividades, essas nossas metas para geração de valor no fundo contribuiriam para que essa bolha caminhasse na direção da direita, é para isso que a gente está trabalhando aqui, e é exatamente essa visão de valor que a gente enxerga em relação aos pares no momento atual, né? A partir daí, então a gente está olhando aí o 0,9 vezes, né? A partir daí a gente deveria ter o grupo todo caminhando em conjunto para a direita, à medida que o mercado de FIIs como um todo se aprecia na bolsa, mas a gente acha que mesmo aos pares, o PATC tem uma visão de desconto bastante relevante que pode ser aproveitada em bolsa, né? Parece ser um momento propício para aquisições da cota do fundo. E aí, na próxima página, a gente trouxe mais uma visão aqui para tangibilizar para os investidores, né? O que tem dentro da nossa carteira comparativamente aos pares de mercado. Então, do lado esquerdo, a gente trouxe a divisão do portfólio nas regiões do Brasil. A gente está olhando aqui primeiro para 5 maiores regiões do ponto de vista de estoque na cidade de São Paulo, outras regiões na cidade de São Paulo, como a segunda legenda, depois Rio de Janeiro, que é o segundo maior mercado corporativo do Brasil, e outras regiões corporativas. Isso na página no lado esquerdo da página. Do lado direito, a gente trouxe a visão do ponto de vista de classificação. Essa é uma visão que as consultorias atribuem, então ativos classe A, classe B e classe C, e que a gente deveria estar buscando aqui, né? O que é o fundo de maior qualidade? É o fundo localizado nas regiões mais saudáveis do país e com a maior qualidade de ativo, ou seja, a melhor classificação de imóveis. E aí, tendo fundos
que atendem bem, satisfazem essas condições, a gente deveria buscar pelo fundo com maior desconto, né? Então a gente enxerga que o PATC hoje está muito bem posicionado sobre todos esses aspectos, e a gente acredita até aqui que um aumento dos dividendos desse fundo é que vai ser muito relevante, substancial para a recuperação dessa cota em bolsa, e é para isso que a gente tem trabalhado aqui dentro de casa. E aí, bom, falando de próximos passos, né, acho que com esse webcast a gente fecha o ano de 2021, começa o ano de 2022 e a gente sempre quer deixar para os nossos investidores sempre, né, muito claras as nossas metas, a nossa visão de onde é possível agregar valor aqui no fundo, e é para isso que a gente traz essa página aqui. Então vamos recapitular, né, o que a gente fez em 2021. A gente trouxe aqui 3 grandes temas, né, gestão de portfólio, investimento em ativos e comunicação com os investidores. Quando a gente olha para a gestão do portfólio, né, 2021 foi um ano agitado, a gente fez 3 novas locações em 2 imóveis distintos aqui na região da Vila Olímpia, e a gente fez renovações contratuais, de forma que hoje a carteira do PATC possui contratos bastante longos, e com vencimento bastante distante da data atual, né? O primeiro vencimento contratual da nossa carteira, ele é apenas em 2023, né? Na vertical de investimentos, em 2021, a gente concluiu aquisições importantes, lembrando que a gente terminou a alocação do caixa do fundo em ativos imobiliários de qualidade, a gente trouxe novas regiões para a carteira, o que a gente acha super saudável, né, do ponto de vista de servir o mercado, é sempre bom você chegar com um portfólio completo, então a gente trouxe Paulista, a gente trouxe Chucre e Zaidan, e contratos fortes, contratos longos, e com multas relevantes aqui em todos os casos. Por fim, foi um ano de intensificação da comunicação, como o Antônio mesmo indicou, a gente trouxe pessoas para o nosso time, para que esse fosse um esforço intensificado ao longo do ano de 2021, e a nossa intenção é continuar e melhorar esses serviços cada vez mais ao longo do ano de 2022. Né? E aí, olhando para 2022, o que mais que o Patra quer fazer? Acho que por essa apresentação fica extremamente claro que o nosso foco zero para o PATC é a alocação da área vaga no Sky Corporate, né? A gente começa a ver um ano apresentando sinais positivos na medida em que a gente assinou um contrato novo de locação já no mês de janeiro, né, no Icon Faria Lima, um contrato com ótimas condições de mercado, mas sem dúvida nenhuma a gente sabe que o ponto principal aqui do PATC é local Sky Corporate, a gente está focando as atividades de locação totalmente nesse imóvel para elevar o patamar de dividendos, como a gente vai mostrar na próxima página. No assunto de investimentos, pode voltar, Vitor, por favor. No assunto de investimentos, a gente fala de reciclagem, né? Acho que esse é um tema novo, é legal deixar claro aqui para todos os investidores. Quando a gente olha para 2022, é um ano que pode trazer desafios aqui, quando você pensa em novas captações para você fazer aquisições, né? Então, aqui, na nossa visão, esse é um ano de reciclagem de carteira. Lembrando que o PATC fez aquisições a preços muito competitivos nos últimos anos, então a nossa visão aqui como gestora é que tem valor relevante para ser agregado aqui e ser realizado nas vendas desses imóveis, e é o que a gente chama de reciclagem, né? Lembrando, os fundos imobiliários aqui são fundos sem prazo, então não tem necessidade de venda, isso nos coloca numa posição super confortável quando a gente fala com potenciais compradores, porque a gente não tem nenhuma urgência para vender nenhum ativo, mas a gente sabe que tem valor aqui a ser realizado, né? Se eu faço uma venda acima do meu valor, do valor que eu paguei pelo ativo, né, eu consigo distribuir isso no formato de lucro, que vem isento para os investidores. Então, esse é o nosso foco quando a gente fala de investimento e desinvestimento no ano de 2022, e como o Antônio mesmo indicou, né, esse principal que vem da venda e da reciclagem da carteira, ele pode ser realocado em imóveis, e para isso a gente tem um pipeline que está em constante atualização, constante trabalho, para que de fato a gente consiga fazer as melhores aquisições e o melhor reuso desse capital, né? E por fim, como eu falei, a comunicação aqui, a gente sempre vai buscar intensificar, trazer novas ferramentas para os investidores, reuniões frequentes para todos os grupos aqui de investimento e cada vez mais também participar de eventos do setor, que é um setor que está se institucionalizando, né? E aí sim, na próxima página agora a gente traz, né, como que tudo isso que eu falei se traduz em dividendos. A gente sempre gosta de mostrar essa visão para deixar claro para o investidor, então esse é um fundo que entrega 30 centavos por cota, deixando claro aqui que o giro no Icon, né, a movimentação de inquilinos não vai impactar esses 30 centavos negativamente, o que para nós foi uma condição precedente aqui na busca de inquilinos, e a gente tem um impacto claro aqui da alocação do Sky,
nos dividendos desse fundo a ser extraído. Então, com essa alocação, a gente espera ter um impacto positivo de entre 11 e 13 centavos nos dividendos desse fundo, possivelmente 13, né, de forma que a gente caminhe aqui para uma distribuição orgânica estabilizada de 43 centavos. Isso, a cota de mercado do fechamento do mês de janeiro equivaleria a um dividend yield de 7,9, que a gente considera ser excepcional para esse tipo de produto, tendo em vista a qualidade e a localização dos ativos que estão na carteira. E aqui a gente não trouxe de uma maneira tangível, mas é sempre importante lembrar que a gente tem o lucro potencial dessa reciclagem, né? A gente não trouxe números exatamente porque vai depender muito de quais ativos e a que patamares de valor a gente conseguir realizar, mas sem dúvida nenhuma esse aqui, na nossa visão, essa é uma fonte adicional de dividendos que a gente pode distribuir para os nossos investidores e possivelmente impactar a cota positivamente em bolsa. Nessa última página a gente recupera as principais mensagens, é sempre assim que a gente gosta de fechar as apresentações, né? Então, deixando claro que o ano de 2022 é um ano de locações também para esse fundo, né? É um fundo com ativos de extrema qualidade, classe A ou a mais, em ótimas localizações, e ativos nos quais a gente vai buscar trabalhar as áreas vagas e elevar aqui a distribuição de dividendos até algo como 7,9%. A gente gostaria de novo relembrar a baixa adesão do PAC, que reforça o desconto da cota em bolsa para esse produto. E agora a gente vai dar início até a sessão de perguntas e respostas, então a gente convida a todos que estão nos assistindo aí a fazer perguntas, e a gente está super à disposição para endereçá-las aqui nesse evento. Tá, legal. Obrigado, Júlia, obrigado, Antônio, pela atualização do fundo. Agora a gente vai dar início à nossa sessão de perguntas e respostas, e para que você consiga fazer perguntas ao nosso time de gestão, como eu disse no início da transmissão, você pode acessar o link abaixo na descrição do vídeo, né, abaixo da tela, ou apontar o seu celular para o QR Code aqui no canto inferior direito da tela. Eu vou começar com uma pergunta aqui, que foi sem dúvida o assunto mais comentado das últimas semanas, principalmente em janeiro, que é sobre a oferta pública de aquisição, né, a OPAC. O cotista está perguntando, alguma coisa muda após o leilão da OPAC ocorrido em janeiro? Antônio, você gostaria de responder essa pergunta? Com prazer. A resposta pura e simples é não. Nós vamos continuar trabalhando para maximizar o valor para todos os cotistas do fundo. A gente acha que tem muito valor a ser extraído desse fundo e a gente vai continuar nessa toada para devolver valor a todos os nossos cotistas. Como a Júlia falou, a gente tem um foco muito grande nas locações das áreas vagas, que é a prioridade de curtíssimo prazo. Eu vi até que tem uma outra pergunta aqui que fala de novas aquisições para crescimento do fundo. Então eu vou abordar isso também nessa resposta. Com relação a novas aquisições, há vários pontos aqui importantes. Primeiro, a gente não vai fazer ou tentar fazer emissões a valor descontado, porque a gente acha que isso está longe de defender os interesses dos nossos cotistas. Segundo, como a gente não fará emissões em níveis baixos de cota, a gente ou alavancaria o fundo, e hoje não faz sentido do ponto de vista de spread entre a dívida e o cap rate do ativo a ser comprado. Hoje não faz sentido pensar nisso, a gente analisou isso com muito cuidado e descartou essa possibilidade no futuro próximo. Ou a gente trabalha na reciclagem. A gente tem um pipeline muito robusto de potenciais ativos a serem adquiridos, e a gente tem ativos com uma liquidez bastante razoável, com uma probabilidade também razoável de ser vendido com lucro. Então, a nossa estratégia de geração de valor, além da alocação, é analisar possibilidades de reciclagem do portfólio, de venda do portfólio com lucro e certamente distribuição desse lucro aos nossos cotistas, e, eventualmente,
uso desses recursos para adquirir ativos que façam sentido para o fundo. Ótimo, obrigado, Antônio. Dando sequência aqui às perguntas, a gente tem uma pergunta sobre a nova alocação no Icon, que é o nosso edifício na Faria Lima, né? A pergunta é como a nova alocação do Icon se compara com os aluguéis recentemente assinados na região da Faria Lima. Júlia, você gostaria de responder essa daqui? Claro, claro. É bem interessante, né? Acho que o posicionamento da região da Faria Lima, ele está sendo, inclusive, fonte de estudo para nós que atuamos no setor, né? Acho que, como eu disse na apresentação, a assinatura do nosso contrato, ela foi a um nível de aluguel acima do aluguel pago pelo inquilino anterior. A gente sabe que é um patamar de aluguel super em linha com os demais inquilinos do mesmo imóvel e com os demais inquilinos da região, considerando o padrão construtivo do ativo e o endereço, né, que é a Avenida Faria Lima, extremamente privilegiado. E tendo dito isso, o legal de trazer aqui para todos os investidores é uma visão de que a cada dia novos contratos, né, a gente fica sabendo de novas assinaturas de contrato a patamares de locação bastante altos, né, em outros ativos, em diversos pontos aqui da macro região da Faria Lima. Então eu diria que não só a gente conseguiu assinar o contrato a níveis super saudáveis de mercado, como esse é um aluguel que pode, em muito pouco tempo, ganhar um espaço de apreciação relevante, né? Principalmente se a gente considerar que outros ativos aqui estão tendo novas locações a níveis até vistos há muito tempo atrás na Faria Lima, né? Então a gente já está vendo muitos imóveis locando seus espaços a mais de R$200 o metro quadrado. A última vez que a gente viu esse nível de locação para novos contratos na Faria Lima eram anos sem crise no Brasil, né? Tanto imobiliária quanto macroeconômica, e eu acho que isso traz novas portas, né, abre novas possibilidades aqui para os repasses de inflação e para as revisionais nesse contrato no momento em que ele vier. Então a gente está bastante feliz com essa alocação no Icon, a gente acha que ela comprova a tese do fundo, né, o motivo, a razão de ser do PATC. Certo, legal. Eu vou já aproveitar e emendar com uma outra pergunta também sobre essa alocação, que é uma notícia excelente para o fundo, né? A pergunta é se há alguma despesa adicional em relação a essa nova alocação. Júlia, você quer já emendar nessa daqui? Claro, vamos lá. Bom, então, acho que antes de mais nada, né, todas as despesas, impactos positivos e negativos, eventualmente, incorridos em qualquer efeito, em qualquer movimentação do fundo, já estão refletidos naqueles patamares de dividendo que a gente mostrou para vocês. O que as novas locações costumam trazer em conjunto aqui para esse tipo de movimento é a comissão. Então, assim, aqui a gente teve uma comissão de locação super em linha com o mercado. Ela não impacta negativamente os dividendos do fundo, mas esse é o único custo, né? A gente costuma chamar esse de custo bom, que os FIIs têm, exatamente o tipo de custo que você tem quando você faz uma nova alocação. Mais nada. E aí vale lembrar que, caso a gente não tivesse feito essa alocação, esse seria um ativo que começaria a gerar custos de condomínio e IPTU, né? Então, é sempre legal ressaltar, até para quem não está tão inserido no ramo imobiliário, que novas locações, elas impactam a receita positivamente e os custos também positivamente na medida em que eles são reduzidos, né? Ótimo. Bom, muito obrigado. Aqui a gente tem uma dúvida que também é uma dúvida que a gente respondeu bastante nas últimas semanas, que é sobre aquele ofício da CVM, sobre a distribuição de dividendos, sobre lucro contábil, lucro caixa. Eu acho que, Júlia, talvez você queira pegar essa daqui também. Claro, vamos lá. A gente fica super a par, né, super atento a esse tipo de movimentação, a gente acha que é importantíssimo para o gestor ter esse tipo de noção sobre os assuntos do mercado de FIIs, né, não só do seu próprio fundo. Acho que o primeiro aspecto que eu quero deixar claro aqui, tranquilizar todo mundo, independente da visão da CVM, o PATC já é um fundo que sempre teve espaço de lucro competência para suas distribuições, tá? Então, mesmo que o ofício da CVM estivesse em vigor agora, o PATC não teria agora e nem nunca no seu passado problemas com esse assunto. Então, acho que isso é super importante deixar claro e tranquilizar os investidores. O PATC é um fundo que sempre distribuiu
também tendo em vista o seu lucro competência, né, distribuir o dividendos aos seus investidores. Acho que tendo dito isso, sem dúvida nenhuma, a gente vai ficar completamente antenado nesse assunto, a gente sabe que ele muda a dinâmica do mercado, a gente sabe que ele impacta, por impactar pares, né, FIIs, pares, ele impacta nossos investidores, naturalmente, então a gente tem que ter uma visão muito clara, imediata e pronta sobre esse tipo de assunto, a gente vai manter a atenção aqui total ao tema. Mas acho que é legal tranquilizar aqui os investidores de que realmente o impacto para o PATC nesse assunto seria nulo. Obrigado, Júlia. Eu acho que a gente respondeu a todas as perguntas aqui, então vamos partir para o encerramento do nosso webcast. Eu gostaria só de ressaltar que caso você tenha qualquer dúvida adicional, ou você assista depois da gravação do webcast, a gente está completamente à disposição para esclarecer qualquer dúvida, através do nosso time de relação com investidores, através do e-mail ri.patc11@patria.com, e também no nosso site, no www.patc11.com.br, você pode se cadastrar no mailing do nosso FII, no qual você vai passar a receber todas as atualizações relevantes do fundo e está sempre atualizado. Então, nós estamos sempre à disposição. Antônio, Júlia, se vocês quiserem finalizar por aqui, muito obrigado. Eu reitero esse ponto do Vitor. Eu acho muito importante que a gente procure oferecer as informações relevantes do fundo para os nossos investidores, dirimir suas dúvidas, mostrar os pontos fortes e, eventualmente, pontos fracos, se houver, mas o que a gente realmente quer é ficar próximo do investidor, para que ele se sinta o mais confortável possível com esse produto, no qual a gente acredita bastante. Então, muito obrigado pela atenção e como o Vitor falou, estamos à disposição. Obrigada, pessoal.